Deus é bom. E às vezes o nosso corpo, né, não deseja. O nosso corpo milita, né? A carne milita contra o espírito, né? Mas quando nós tomamos um posicionamento e abrimos nosso coração para receber do Senhor, então Ele vem, Ele transforma, Ele modifica. E nessa manhã eu creio que não vai ser diferente. Mas tudo depende de quanto nós abrimos o nosso coração. Tudo depende de nós, da nossa decisão, do nosso posicionamento, daquilo que nós queremos e daquilo que nós estamos buscando diante de Deus. Nós estamos numa série sobre conversão, né, sobre mudança. E eu confesso aos irmãos que essa série ela tem pegado pesado, assim, no sentido de que cada culto existe uma dificuldade. Espiritualmente falando, tem uma resistência. E nós sabemos que existe uma resistência porque aquilo que Deus pode fazer, no momento que nós compreendemos, no momento que desce ao nosso coração, aquilo que tem sido ministrado, no momento que Deus, o Espírito Santo, tem a liberdade para vir e transformar as nossas vidas, de coisas que muitas vezes estamos anos e anos e anos e anos fazendo, que nós fomos ensinados de uma forma, habituados de uma forma, e Deus quer nos libertar. Mas sabe quando a gente vai cortar uma árvore? Às vezes a gente olha a árvore, é uma árvore pequenininha, e tu pensa assim, essa árvore vai ser fácil de arrancar. E aí tu começa a cortar ela, e dá uma machadada nela, consegue cortar ela por cima, mas tu vê que tem que puxar mais. E daí quando tu te depara com a raiz, tu começa a ver a dificuldade. Às vezes a árvore pode ser até pequenininha por fora, mas por dentro a raiz é muito profunda. E quando nós estamos falando de mudança, nós não estamos falando de algo superficial, nós estamos falando de raízes profundas. E toda vez que o Espírito Santo, que Deus quer nos mudar e nos modificar, existe resistência, porque não é algo que a gente vem e só trata por cima, não é algo que a gente trata de fora para dentro, é algo que Deus, que o Espírito Santo precisa ministrar no nosso interior, no mais profundo, para poder arrancar conceitos, preconceitos, coisas que nós estamos acostumados desde a infância, muitas vezes. E na nossa vida, gente, nós vamos passar por situações negativas, muitas vezes, por provações, diante de coisas que nós plantamos. Diante das atitudes que nós tivemos. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então, na nossa vida, muitas vezes, nós plantamos coisas, e por isso nós colhemos provações. E por isso nós colhemos dificuldades. E por isso nós colhemos momentos que nós não entendemos, adversidades. Porém, existem algumas situações, existem outras situações, que nós nos pegamos questionando. Nós nos perguntamos, por que eu estou passando por tanta luta? Por que eu tenho passado por escassez? Por que eu tenho passado por essa provação? Porque isso está acontecendo na minha vida, Deus. Se eu não plantei nada de errado, se eu não plantei algo que não era bom, por que eu estou passando por isso? Porque eu tenho que passar por isso. E no dia de hoje, a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, para estar ministrando a vida junto com vocês, está buscando mais de Deus. Nós vamos falar sobre alguns caminhos que Deus ele permite que nós passamos. Porque esses caminhos são uma oportunidade de nós sermos transformados. E eu confesso para vocês que tem uma coisa que eu sempre questionei, né? E hoje a palavra eu vou falar assim sobre o deserto. Mas durante muito tempo eu ouvi falar que é necessário que nós passamos no deserto. E eu tenho as minhas dúvidas, o meu ponto de interrogação. Eu não creio que é necessário nós passarmos pelo deserto. Só que nós passamos pelo deserto de acordo com a dureza do nosso coração. Deus não tem o deserto para as nossas vidas, mas Ele vai nos levar para o deserto, se for necessário, para provar o nosso coração, ou para transformar as nossas vidas. A gente que é pai, olha para o filho, e a gente olha para os nossos erros no passado, e a gente sabe que tem coisas que o nosso filho não vai precisar passar. E que nós não gostaríamos que ele passasse, porque nós já passamos. E nós vimos que o resultado, que o final foi ruim. Então nós não queremos. Mas não é a nossa fala que transforma. Não é o nosso conselho, muitas vezes, que transforma.
é o quanto ele, nosso filho, vai abrir o coração para deixar Deus tratar, modificar para que ele não precise passar. E assim é com a gente. Deus não deseja para nós o dia mau. Deus não deseja para nós a escassez, mas, muitas vezes, de acordo com o nosso coração, nós temos que passar. Deus tinha Canaã, Deus tinha uma promessa para o povo que estava no deserto. Mas como Deus não coloca vinho novo em odres velhos, ele teve que levar o povo para o deserto para tentar mudar a mente daquele povo, para tentar mudar os conceitos daquele povo. E mesmo assim, o resultado nós sabemos. Na semana passada, a Fê trouxe uma palavra sobre Saul, que tinha um propósito de Deus na vida, tinha um chamado, era um homem de Deus, mas o fim de Saul, Deus tinha preparado algo para Saul, mas o fim dele não foi o fim que Deus tinha escolhido. Assim também, eu não creio que esse fim do povo do deserto foi o fim que Deus tinha escolhido. Deus não tinha isso para o povo. Mas porque o povo não entendeu o processo de mudança, porque o povo não se deixou o Egito para trás, eles acabaram perecendo naquilo que Deus gostaria de ter dado para eles. E para nós começar, a gente vai começar com o nosso versículo de sempre, né? 2 Coríntios 4,18, versículo que nós temos lido em todas as palavras, que diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu botei essa imagem de palhaço mesmo, porque ela meio que, parece que confronta com esse versículo, mas ela fala muito sobre esse versículo. Porque esse versículo começa falando o seguinte: nós com o rosto descoberto. O palhaço é aquela figura que nós olhamos e ele está sempre sorrindo, está tudo bem. E aqui a Bíblia está falando que se nós não deixarmos o nosso rosto descoberto, o que é deixar o rosto descoberto? É realmente mostrar quem nós somos, identificar aquilo que está dentro de nós. Se nós não tomarmos esse posicionamento, de não querer maquiar o erro, de não querer maquiar aquilo que está dentro de nós, de não querer maquiar a velha natureza, de não querer botar uma maquiagem naquilo que é podre, naquilo que é ruim, de não querer colocar uma maquiagem na religiosidade que habita em nós muitas vezes. Se nós não fizermos isso, nós não vamos resplandecer a imagem de Cristo, nós não vamos glorificar o nome dEle, e é por isso que nós precisamos tirar toda a maquiagem. É por isso que nós precisamos nos desnudar de nós mesmos. É por isso que nós precisamos realmente com Deus ser transparente quem nós somos. Porque senão, Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não invade o coração. Eu posso decidir viver a minha vida inteira da mesma forma, cometendo os mesmos erros, agindo da mesma forma. E eu não vou glorificar, eu não vou me tornar, eu não vou transparecer a imagem e semelhança de Cristo. Então esse versículo ele revela que não existe outro caminho, senão nós tirarmos toda a maquiagem. E gente, eu quero dizer, esse é um processo difícil, tá? Talvez é um dos processos mais difíceis. Porque se eu perguntar para vocês, cita para mim 5 qualidades que você tem e 5 defeitos que você tem, a maioria não vai conseguir, ou vai demorar muito tempo até conseguir responder. Porque nunca pensa, talvez as qualidades até consegue com facilidade, mas quando para pensar naquilo que não é bom e nos defeitos, aí trava. Porque a gente tem uma dificuldade de olhar para nós e identificar o que há em nós. E eu quero dizer, isso não é por obra humana, é através do Espírito Santo que vem e revela. E aí quando nós paramos para falar de mudança, a gente vai ver que mudança vem do verbo cambiare, né, de câmbio, que significa trocar, substituir uma coisa por outra. Então, se nós estamos falando numa palavra, numa série de conversão, ou seja, tomar uma outra direção, mudar de caminho, nós estamos falando que durante essa série, durante esse período, nós vamos ter que buscar de Deus e do Espírito Santo coisas na nossa vida que precisam ser realmente trocadas, mudadas, que não tem como continuar fazendo da mesma forma, que não tem como continuar agindo do mesmo jeito, porque senão nós não vamos glorificar Cristo. E, gente, esse é um processo um tanto doloroso e um tanto demorado, muitas vezes. Ontem eu conversava com o Ismael, a gente estava lá tirando umas lajotas, né, umas pedras,
E aí a gente se olhou e ele disse, né, parece que a gente não está ali fazendo já 6 finais de semana, eu acho, né? Parece que a gente faz e nada está acontecendo. E aí na hora o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, assim, até compartilhei com ele, não lembro as palavras da forma, mas na hora que... Quando nós nos abrimos para a mudança, gente, o processo muitas vezes não é um processo rápido. Pelo contrário, ele é um processo demorado. Porque são tantas coisas. Um dia nós fomos abrir uma parede e a gente descobriu que numa porta, no marco da porta tinha um cano. E a gente furou aquele cano, saiu água daquele cano, a gente teve que trancar tudo, consertar o cano. Eram coisas que nós não esperávamos no meio do processo, que no meio do marco de uma porta haveria um cano, uma passagem de água. Assim é na nossa vida. Quando nós deixamos o Espírito Santo começar a revelar, nós começamos a descobrir coisas que nós não imaginávamos que havia dentro de nós. E muitas vezes nós queremos o resultado final, mas nós não queremos passar pelo processo, e o processo muitas vezes é demorado. Mas é durante esse processo que o Espírito Santo vai revelando e mostrando, e a gente vai identificando coisas que nós jamais imaginaríamos que existia dentro de nós. Mas que tem nos levado para um lugar, muitas vezes, onde nós não temos alcançado e cumprindo o propósito de Deus. Então eu creio que Deus ele quer nos fazer novo por completo. Não é só aceitar Jesus e nós nascemos de novo. Quando espiritualmente nós estamos falando que nós nascemos de novo, através do batismo, quer dizer que as coisas velhas passaram, isso que tudo se fez novo. Mas não quer dizer que porque se fez novo, eu não tenho que vencer ou eu não tenho que deixar para trás os meus velhos hábitos. Pelo contrário, agora eu tenho condição então de começar a deixar para trás os meus velhos hábitos. Agora eu tenho condição então de começar a realmente ter uma nova vida, porque eu aceitei Jesus como Senhor e único suficiente Salvador da minha vida. Eu aceitei, eu reconheci o sacrifício da cruz, que hoje nós estamos celebrando Jesus. Então, quando eu tenho isso, eu tenho tudo que eu preciso para buscar essa mudança e essa transformação. E um versículo que eu gosto muito, Romanos 12:2, falo ele com muita frequência. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança, gente, requer não só mudança em atitude, mas eu entendo que qualquer mudança na nossa vida, ela inicia na nossa mente. Se nós não formos renovados na mente, se nós não clamarmos por renovação dos nossos conceitos e preconceitos, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem. E aí, eu vou entrar agora mais específico no texto de hoje. Eu quero compartilhar com vocês que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao 6, é Paulo falando aos Coríntios, ele fala assim: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram. Então eu estava lendo essa passagem de Paulo, e aqui está falando, né? Tudo isso serviu para quê? Para nos advertir. Tudo que aconteceu com o povo no deserto nos serviu para nos advertir, para servir de exemplo para nós. E quando algo acontece para servir de exemplo, é para que eu não repita as mesmas coisas. Paulo aqui dá ênfase nisso, ele fala, isso serviu para agora servir de exemplo, então, não vão cair na mesma coisa que o povo caiu no deserto, não vão agir da mesma forma que o povo agiu no deserto. Isso serve para nós hoje. Não vão à igreja hoje, Saltbox, cair nas mesmas coisas, num período de mudança, onde o povo foi levado para o deserto, eles erraram. E naquilo que eles erraram, nós não precisamos errar de novo. Naquilo que aconteceu, nós não precisamos ter as mesmas atitudes. E eu quero dizer uma coisa, nós vamos ser tentados a ter as mesmas atitudes.
E um panorama bem geral, para todos que sabem, ali o povo, Deus levanta então um libertador, Deus levanta Moisés, para tirar o povo da escravidão. Um povo que viveu 430 anos de escravidão, tinha uma mentalidade de escravo, né? Viveu tendo o básico do básico. Quando o povo sai do deserto, saem em torno de 600 mil homens, a Bíblia diz, homens que tinham capacidade, aptos para a guerra. Então, ou seja, eram pessoas que fisicamente não eram pessoas velhinhas, talvez. Eram pessoas que estavam aptos para a guerra. Hoje, quem é que se alista para a guerra? Quantos anos tem? 18, né? Nosso alistamento aqui é com 18. Quando a Bíblia fala que eram homens aptos para a guerra, isso nos leva a refletir, não afirma, mas nos leva a refletir, então, que era um povo que também não era de idade tão avançada. Era um povo ainda que tinha condições de caminhar, um povo ainda forte, que poderia ir para a guerra porque tinha condições de lutar. Em torno de 600 mil, imagina, é uma multidão, que Deus está tirando, Deus está levantando, Ele levanta Moisés e Arão, Ele levanta duas pessoas para tirar esse povo desse lugar e levar para uma terra prometida. Para uma terra que a Bíblia diz que era uma terra onde ia manar leite e mel, ou seja, era uma terra de provisão, uma terra boa, uma terra onde o povo ia poder se alegrar, onde o povo ia sair debaixo de um jugo para um lugar de liberdade. E muitas vezes, quando Deus permite mudanças na nossa vida, é porque Ele quer nos tirar de um lugar de jugo e nos levar para um lugar de liberdade. Nós temos a tendência, toda mudança gera desconforto, então nós temos a tendência a pensar que mudança é ruim. Na verdade, não, mudança é bom. A mudança é boa porque ela está nos tirando de um lugar, muitas vezes, de escravidão, para nos levar para um lugar de libertação. Um lugar onde nós vamos desfrutar de coisas que nós nem imaginávamos ou pensávamos. Mas a nossa mente tem a tendência de querer ficar no mesmo lugar. De não querer sair. De querer ficar com o básico, vivendo na miséria. Onde Deus tem algo, onde nós vamos desfrutar do melhor de Deus. E aí esse povo, durante esse tempo no deserto, o que aconteceu? Eles viram muitos milagres. A Bíblia fala que, já de cara, eles veem o mar se abrir. O povo saiu. Na verdade, eles já viram um milagre antes, porque eles viram as pragas chegando, né? E deixando o coração do faraó. Primeiro Deus deixa o coração do faraó resistente, até chegar a última praga, que é do primogênito, e daí o povo é liberto. Ali já era a mão de Deus se revelando. Não tinha como ser uma mão humana, porque era algo sobrenatural. Ali o povo já tem a primeira experiência. O povo sai, ele vai, abre o mar vermelho, ele tem uma segunda experiência. E assim a Bíblia vai relatando de experiência em experiência, milagre em milagre. É o maná que desce do céu, é a nuvem que durante o dia protege do sol, porque pensa num deserto, então Deus levanta uma nuvem que vai proteger do sol, não vão se queimar. Hoje a gente tem protetor solar, naquela época não tinha, então Deus levanta uma nuvem para cuidar do povo. No deserto, todo mundo sabe que o deserto é um lugar frio, então na noite era fria. O que Deus faz? Essa nuvem se torna fogo para aquecer. A Bíblia fala que eles chegam em determinado momento, estão com sede. A rocha é ferida e a água brota da rocha, o povo tem água no deserto. Diante de tudo isso, eles vendo tudo isso, mesmo assim, eles não conseguiram entrar na terra prometida. Eles não conseguiram desfrutar daquilo que Deus tinha. Josué e Caleb, somente 2. O resto, todo o povo, pereceu no deserto. Isso é tão forte. Vocês já imaginaram uma geração inteira que Deus tinha algo presa, por não se deixar tratar e mudar, não querer renovar a mente, perder aquilo que Deus tinha, e somente 2 pessoas não conseguiam entrar na terra prometida. Os pais que estão com os filhos aqui, tem coisas na nossa vida que nós precisamos quebrar hoje, para que nossos filhos consigam entrar naquilo que Deus tem. Se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não vermos os milagres de tudo que Deus já tem feito hoje,
talvez a nossa geração também não entre na promessa que Deus tem. E o primeiro ponto que a gente consegue entender já de cara, e que a gente precisa entender sempre, Deus, Ele é soberano. Diante de cada mudança na nossa vida, quando nós nos abrimos, Deus é soberano. Não duvide da soberania de Deus, porque Ele é soberano. Olha o que diz lá em Êxodo, o capítulo 13, versículos 17 e 18. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O que aconteceu aqui de cara, gente? De cara Deus já teve que desviar o percurso. Sabe? Dizem que historicamente, tu pode levar a terra dos filisteus, ele fala assim, ó, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. O caminho da terra dos filisteus diz que tu levaria em torno de 1 mês para chegar na terra de Canaã. Aquilo que poderia ter levado 1 mês, Deus teve que desviar o caminho e levou 40 anos. Olha o que o versículo diz. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, porque senão eles iam se arrepender vendo a guerra. De cara, eles já sabiam que o povo já estava com um coração incrédulo. E Deus precisa desviar o trajeto. Talvez Deus tinha, e eu creio que Deus tinha, o trajeto inicial de no máximo 1 mês. Para o povo sair de um lugar e receber. E olha só, tem coisas na nossa vida, que às vezes Deus já está pronto para dar. Deus quer dar, está na nossa mão receber. Era algo que só dependia de uma dobrada no coração, de abrir a boca e confessar, de se arrepender, só dependia de um arrependimento. Deus está pronto para dar, e Ele não pode dar. Porque se nós enxergarmos as dificuldades, nós vamos querer voltar para aquilo que nós tínhamos antes. Se o povo enxergasse a guerra, ele ia querer voltar para a escravidão. Se o povo enxergasse uma dificuldade, ele ia querer voltar para a escravidão. E aí, Deuteronômio fala o seguinte: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Sabe, às vezes as mudanças na nossa vida demoram mais, porque Deus, Ele precisa nos humilhar. Ele precisa esquadrinhar o nosso coração, para que a gente possa perceber aquilo que está dentro de nós. Deus permitiu 40 anos de deserto para provar o coração. A Bíblia diz que do nosso coração procedem as saídas para a vida. Volto. Série de mudança, a capa tem que sair. Não tem como ficar escondido, tem que botar para fora. Sabe quando a gente está com aquelas feridas que superficialmente parece que está tudo bem, mas daqui a pouco tu começa a ver que levanta um monte de coisa por baixo e tem que sair? É assim. Tem que sair para poder Deus tratar. Tem que botar para fora para poder Deus trazer. Tem que vir à tona para poder Deus colocar a mão. E aí eu vou entrar agora naquela palavra ali, na continuação do que Paulo está falando, que serve de exemplo. Paulo vem e ele cita 5 pontos que fizeram, e ele alerta esses 5 pontos para que a gente não venha cometer as mesmas coisas. Talvez você vai se identificar com algum deles, talvez você não vai se identificar com nenhum. Mas tudo vai depender de como você abrir o seu coração. E o primeiro ponto que ele cita se chama cobiça. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, a sequência, 6, fala assim: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Deus precisava tratar a cobiça no coração do povo que saiu do deserto. Deus precisou tratar essa área na vida deles. E aí às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não cobiço nada. Eu não sei alguém que tem cobiça. Essa referência que Paulo cita está lá em Números, capítulo 11, 4 a 6, que diz o seguinte: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos.
Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Povo ingrato. Ingratidão. A cobiça revela também que muitas vezes nós começamos a ficar presos e olhar para o passado. O que o povo começa a cobiçar? O que ele tinha antes. Ele fala assim, levantou um grande desejo. E aí, olha como muitas vezes o inimigo usa a nossa mente. E como, se nós não observarmos, muito fácil nós caímos. Olha o que o povo fala. Nós lembramos dos peixes que nós comíamos de graça no Egito. Vocês acham mesmo que o povo comia de graça no Egito peixe? Se o povo era escravo, nada era deles. O escravo não tem direito a nada. Mas na mente do povo, quando estava na escravidão, estava comendo de graça, tinha comida, tinha fartura, tinha carne. E agora eles rejeitam o maná, que era o milagre de Deus. Só no teu coração essa manhã. Para a gente dar um passo para frente, a gente não pode mais ficar olhando para trás. Paulo falava isso. Paulo dizia o seguinte, em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós queremos mudança na nossa vida, nós não podemos mais olhar para trás. Nós não podemos olhar para aquilo que ficou. Nós não podemos olhar para aquilo que nós tínhamos. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem agora. Para aquilo que Deus quer, porque sempre o que Ele quer é o melhor. Sempre o que Ele tem é o melhor. O que Deus nessa manhã quer transformar na sua vida que você ainda está preso e acha que tem porque é o melhor? E eu vou dizer, gente, às vezes nós temos coisas muito boas. Mas todas as coisas nós precisamos colocar diante de Deus para entender qual é o propósito. E para ver se aquilo não está roubando no nosso coração o lugar que Deus tem, que é o próximo ponto. O povo, Paulo vai estar, não confiou na suficiência de Deus. Em 1 Coríntios 10, 7 diz assim, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. E aí essa referência de Paulo está lá em Êxodo 32, do 1 ao 5. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, levanta-te, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar, dizendo, diante do bezerro, e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. E aqui interessante uma coisa, né? Não é esse o tópico, mas é uma coisa interessante desse texto. Vocês acham que Arão foi pressionado ou não para fazer o bezerro? Pensem, o líder era Moisés, Arão caminhava junto. Vocês acham que Arão foi pressionado ou não para fazer um bezerro? Arão foi muito pressionado. Só que olha a atitude de Arão, olha o que Arão fala. Arão pega e edifica. Ele tem que cumprir a vontade do povo, ele vai ali e cumpre a vontade do povo, mas olha o que ele diz. Arão edificou um altar diante do bezerro. O bezerro não era o altar. O bezerro estava aqui. Arão edificou um altar na frente do bezerro. E disse, fez uma proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Povo, vocês podem pecar. Eu vou ter que cumprir agora a vontade de vocês. Mas amanhã, eu estou edificando um outro altar, que não é esse que vocês estão achando que vocês precisam. E amanhã nós vamos proclamar o nome do Senhor nesse altar verdadeiro. E, gente, aqui está falando de idolatria. Quando a gente não confia na suficiência de Deus diante das mudanças, nós estamos colocando, depositando a nossa fé, a nossa esperança em alguma coisa a mais. E às vezes nós pensamos em idolatria só como bezerro de ouro.
Não, idolatria é tudo aquilo na nossa vida que nos rouba ou que coloca numa posição, num lugar que não deveria. Então pode ser algo muito bom na sua vida, o seu casamento, seu esposo, seu filho, algo que você tenha ganhado, algo que você tem. Tudo isso pode ser algo que você esteja idolatrando e colocando num lugar que não deveria. E faça com que você não avance, que você não transforme, que você não mude, porque você não deixa. Porque você ainda precisa daquilo para se sentir seguro. O povo disse a Arão que Moisés já estava há muito tempo. Talvez já estava morto. Para o povo ele já estava morto. O que eles estavam? Eles também estavam colocando Moisés numa posição que não era. Eles também já estavam idolatrando Moisés. Eles estavam dependendo de Moisés, onde deveriam depender de Deus. O povo não queria dependência com Deus, tanto que o povo fala o seguinte, olha só, vai tu e te apresenta diante de Deus. Nós vamos ficar aqui, o que Deus falar para ti tá bom. O povo não queria esse relacionamento. E talvez não queria porque tinha medo dos seus pecados. E sabia que Deus é fogo consumidor. Muitas vezes nós não queremos mudança na nossa vida, não é porque nós não queremos. É porque nós não queremos deixar aquilo que precisa ser deixado. É porque nós não queremos nos prostrar diante de Deus e revelar quem nós somos. É porque nós não queremos deixar o pecado na nossa vida. É porque nós não queremos abrir mão daquilo que parece que é muito bom. E dizer assim, Deus, eu reconheço que meu filho não é meu, é teu. E dói falar isso. Só que falar isso de fato e de verdade é realmente saber que não está nas minhas mãos, está na mão de Deus. E que diante de qualquer situação, de uma doença não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Diante de uma perda não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. Sabe que eu admiro algumas pessoas que elas conseguem, no momento da perda de um filho, falar assim, Deus deu? Qual seria a minha e a sua atitude diante disso? Seria uma atitude de glorificar a Deus ou seria uma atitude de julgar a Deus? Deus, por que tu fez isso? Deus, por que tu permitiu tirar meu filho? Deus é soberano. Tudo aquilo que nos rouba, e eu quero dizer uma coisa, pode ser a melhor coisa. Tudo aquilo que vai nos roubar ou nos rouba daquilo que Deus tem, existe uma grande possibilidade de Deus permitir nos tirar. Não importa o quê. Não importa o quê. E, gente, isso é tão sério. Porque, às vezes, nós vemos pessoas que desejam muito algo. E, quando Deus dá, ao invés de elas terem uma atitude de gratidão, de reconhecimento, elas colocam aquilo como sendo a única coisa da vida. E deixam Deus de lado. E o triste disso é que, mais cedo ou mais tarde, vai ter prejuízo. E a gente precisa sondar o coração, e eu quero dizer, um dia eu estava aqui, sentado aqui, acho que só estava eu e a Deb. E pode ser algo simples, tá? Mas eu vou expor o meu coração. Eu comecei a olhar, não tinha ninguém aqui dentro, eu comecei a olhar assim, nós tínhamos pintado a fachada ali, estava tudo... Me deu uma dor assim por dentro. Disse, bah, Deus, agora que parece que está tudo mais arrumadinho, agora a gente vai ter que sair daqui, ir para um outro lugar, começar tudo do zero. Começar de novo a despender tempo, trabalho, esforço, recurso. E aí eu comecei a chorar ali, porque eu vi que meu coração também estava preso aqui já. Sabe, gente, eu estou falando uma coisa natural, para ver como o nosso coração é enganoso. E como a gente facilmente se apega às coisas. Estou falando de uma coisa física. Só que a gente se apega porque eu comecei a chamar, Deus deu uma palavra para estar lá, Deus deu uma direção clara. E às vezes, pela direção que Deus deu, eu não queria me mover. Porque eu achei, Deus tem que dar uma direção novamente como deu um dia. E é uma mentira. Porque Deus, Ele fala de formas diferentes a todo tempo. Mas aí a gente está tão apegado àquilo que parece ser muito bom. E eu quero dizer, talvez, quando nós nos mudarmos, vai ter gente que não vai gostar. Porque vai falar assim, nossa, ali é um ambiente, talvez era um ambiente mais aconchegante, menorzinho, agora é tudo muito grande, parece que as coisas mudaram. Não gosto, eu gostava de quando era assim. E aí a gente tem que sondar o nosso coração para ver aonde estava o nosso coração. Se estava nisso ou se estava em Deus. Um outro ponto que Paulo cita, ele cita a imoralidade.
Está lá em 1 Coríntios 10:8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000 pessoas. E essa referência está lá em Números 25, do 1 ao 3, que diz: Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios, adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aqui está falando de moralidade sexual, mas tem algo por trás que nos revela junto: desobediência. Porque quando nós vamos estudar, a gente vai ver que várias vezes Deus avisa o povo para não se misturar com outros povos. Várias vezes Deus fala para não fazer aliança com outros povos. Ser um povo separado. No processo de mudança, ou nós obedecemos a Deus, ou nós estamos em aliança com outras coisas. Ser imoral, gente, é tudo aquilo. Ser imoral é uma ofensa a Deus, porque Deus, na sua plenitude, Ele é santo. Imoralidade é tudo aquilo que viola os princípios, tudo aquilo que viola as leis de Deus. Então, toda vez que eu tento maquiar algo, burlar algo, fazer algo, eu estou sendo imoral. Quando Deus nos chama, Ele chama para ser um povo escolhido, separado. Ele também está falando para nós hoje em dia, nós precisamos ser separados. Não tem mais como se misturar, sabe? Azeite e água não se misturam. A Bíblia fala para nós não nos assentar na roda dos escarnecedores. E sabe que esse é um texto que eu muito penso. Porque isso não é não viver no mundo. Isso não é não estar no mundo. Porque nós estamos no mundo e a Bíblia fala sobre isso. Mas não tem como haver comunhão entre a luz e as trevas. Na minha e na sua vida. Não tem como usar um pouquinho daqui e eu continuar tendo aqui. Sabe, às vezes eu quero ter direção de Deus, eu quero ouvir a Deus e eu me questiono, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não faz isso? Por que eu não consigo ouvir Deus? Por que eu não consigo ter uma direção clara? Som do teu coração, para ver se não está misturando algumas coisas. E quando eu me misturo com as coisas do mundo, quando eu me misturo com aquilo que não era para me misturar, e às vezes nem é só com as coisas do mundo, tá? É me misturar com aquilo que Deus pediu para mim. Porque Deus dá direção, muitas vezes Ele pede para mim algo que talvez Ele não pediu para ti. E não quer dizer que é pecado, pode ser que não seja pecado. Mas quando Deus pede algo, Ele pede porque Ele quer te separar de algo. Quando Deus pede algo para ti específico, é porque Ele quer te separar por algum motivo. Talvez Deus já te pediu algo na tua vida. E talvez Deus continua pedindo. E ainda tu não te posicionou para a mudança. Ainda tu não disse, agora eu preciso deixar Deus tratar na minha vida. Eu preciso me posicionar diante daquilo que Deus está me pedindo. Não importa o que seja, se é pecado ou se não é pecado, toda vez que eu transgrido a lei, toda vez que eu transgrido a palavra de Deus, toda vez que eu digo não àquilo que Ele me pediu, eu estou sendo imoral. Eu estou atrasando o processo. Paulo vai citar também que o povo colocou o Senhor à prova. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 9. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. E aí a gente vai ver lá em Números, tá a referência? 21, do 4 ao 7. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom, mas o povo se tornou impaciente no caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito? Para que nós morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o povo mandou para o meio do povo, então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse, nós pecamos porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Durante o processo de mudança, gente, muitas vezes nós começamos a questionar a Deus o porquê. Onde nós deveríamos perguntar a Deus para quê? Essa é uma coisa que eu aprendi no
no nosso momento de separação. Durante, acho que quase um ano, eu perguntava a Deus, Deus, por que tu está permitindo isso? Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Questionando Deus, colocando Deus contra a parede. Assim o povo fez com eles. Olha só, vocês nos trouxeram para cá para isso? Para comer essa comida? O povo se tornou impaciente, o versículo fala. Ou seja, eu não compreendo o processo. Eu quero que seja logo. Eu não compreendo que o processo depende de mim. O processo não depende do outro, depende de mim, da minha entrega. E aí eu começo a questionar Deus, por que está permitindo isso, essa situação ruim? Por que está permitindo isso na minha vida? Até que chegou um ponto que o Espírito Santo mudou algo dentro de mim. E eu comecei a orar diferente. Eu disse, Deus, para que isso? E aí o Espírito Santo começou a revelar o meu coração. Então eu quero te dar um conselho nessa manhã. Se você está num processo de mudança, se você tem passado por algo na sua vida, pare de questionar por quê. Se você já teve uma perda na sua vida dolorosa, e você ainda não conseguiu deixar para trás, pare de perguntar o porquê, e comece a perguntar a Deus, para quê? Para que tu quer isso, Deus? Para que tu permitiu? Para mudar o meu coração? Para revelar o que está dentro de mim? Para mostrar onde estava o meu apoio, para mostrar onde seria, para quê, Deus? O que tu quer revelar para mim, o que tu quer mostrar no mais íntimo, o que tu quer transformar na minha vida? Abre o teu coração. O quinto ponto que Paulo aborda, o povo murmurou. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 10. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E aí em Números 16, do 1 ao 3, vai falar, aqui é só uma parte, obviamente que tem muitos textos, né? Corá, filho de Zar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Datã, Abirão, filhos de Eliabe, também On, filho de Pelete. Todos da tribo de Ruben se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome, se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, o Senhor está no meio deles, por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Corá, ele era um levita. Corá queria ser sacerdote. Aqui Corá queria ser, ele era um levita, foi chamado por Deus para ser um levita. Ele vinha da tribo de Levi, mas ele quis se tornar um sacerdote. E aí ele se levanta junto com os outros homens, ali fala, como é que fala? Homens de renome. Ou seja, eram líderes do povo de Israel naquele momento. Eles se levantam contra Moisés e Arão, quem Deus colocou para ser aqueles que estariam na frente do povo. E aqui, gente, nós precisamos observar. E eu falo isso na minha vida. Muitas vezes, nós temos deixado de receber, porque da nossa boca tem saído murmuração. A Bíblia fala que a nossa boca, ela produz vida ou morte. Durante o processo de mudança, o processo ele é difícil, mas a gente precisa zelar pelo aquilo que sai de nós. Porque muito facilmente, nós podemos nos colocar numa posição de perder tudo que Deus tinha, por aquilo que nós mesmos estamos profetizando e falando. Sabe a consequência desse povo aqui? A Bíblia fala que a terra se abriu e eles foram tragados. A terra se abriu e eles foram tragados, porque se levantaram, porque murmuraram, porque falaram mal, porque se colocaram numa posição que não era a sua, porque não compreenderam o processo de Deus, porque não compreenderam aquilo que Deus tinha. E por fim, eu quero ler em 1 Pedro, do 1 ao 6 ao 7, 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece que, para que fique comprovado que a fé de vocês tem muito mais valiosa, que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Se coloca em pé. O povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu do povo.